As aventuras marítimas trouxeram o estilo barroco para as Américas. O barroco da América Espanhola, barroco português. Mas no Brasil, este estilo teve um lugar farto para se desenvolver de uma forma bem original. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais em 1670, esta arte ganhou todo o esplendor e pôde se desenvolver de forma esplêndida, numa região riquíssima, de onde se extraiu a maior quantidade de ouro em todos os tempos. As maiores expressões do barroco brasileiro foram, sem dúvida, Mestre Ataíde e o gênio, o grande Aleijadinho. O barroco e o rococó são dois estilos, quer dizer, completamente diferentes. É muito interessante a gente estudar também o rococó para mostrar que não houve só barroco no Brasil. Quer dizer, a realidade é muito mais rica, muito mais complexa. Muito se sabe sobre o barroco e pouco sobre o rococó, né? Barroco, na realidade, significa pérola irregular. Uma pérola que não era totalmente simétrica, redondinha, não é? Então, para mostrar justamente que é um estilo que sai das normas. Quais normas? As normas clássicas. O barroco é um estilo com um potencial tão grande que ele foi assimilado pelas ideologias de poder do século XVII, quando ele nasceu na Europa, né? O rococó é um estilo pouco conhecido, ao oposto do barroco, né? As pessoas geralmente acham que no Brasil só houve barroco. Tanto o barroco quanto o rococó são estilos caros, né? Com muito ouro, muito ornato, não é? Muita decoração. O barroco é um estilo italiano, que nasceu na Itália, no século XVII. O rococó é um estilo francês, que nasceu na França, no século XVIII. Países diferentes, séculos diferentes e contextos históricos diferentes, não é? O contexto histórico do barroco são as monarquias absolutistas e a Igreja da Contra-Reforma. O contexto histórico do rococó é o iluminismo, embora, na realidade, ele não vai expressar os ideais do iluminismo. Mas o rococó é quase, a gente poderia dizer, é uma arte não ideológica que nasceu no ambiente daqueles castelos franceses do século XVIII com um único objetivo, que era tornar a vida cotidiana mais agradável. Então é um estilo muito mais leve, tem os fundos brancos, tem os ornatos só que são dourados. Para alguns autores, o barroco mineiro é um novo estilo, redefinido, recriado. Essa expressão barroco mineiro foi criada pelos modernistas lá nos anos 20, que estavam procurando uma identidade nacional para o barroco, como eles estavam procurando uma identidade nacional para a arte moderna, não é? E, bom, foi uma caravana paulista que sai de São Paulo, vem a Minas, e como chega a Ouro Preto, começa, não é, a ver essas igrejas do rococó leves, claras, diferentes. E, na época, o rococó ainda não era definido como estilo independente. Então, né, chamaram aquilo de criação nacional. Se Minas não fosse no interior e sim no litoral, nós não teríamos a pedra-sabão, não teríamos essas igrejas tão típicas, né? Com tanto ouro, tanta riqueza, as pessoas podiam comprar tudo. As vilas de Minas Gerais importaram grandes mestres portugueses, como o arquiteto Manuel Francisco Lisboa. Quando Minas começou a poder importar essa mão de obra cara, não é? O que havia de melhor em Portugal se deslocou para Minas. O arquiteto Manuel Francisco Lisboa. Esse é o pai do Aleijadinho, um arquiteto e mestre de obras da maior categoria, não é? Não tinha mulher em Minas, não tinha mulher branca. E a consequência disso é a geração de mulatos. É a maior fusão racial que houve no Brasil, mais do que Salvador. E esses mulatos, eles eram excluídos pelo ideário português. Eles não eram nem brancos, nem pretos. Eles eram exatamente essa ninguém-dade. Eles não estavam inseridos em nada. Então eles podiam realizar atividades que eram vetadas ao negro e que o branco jamais executaria. Aleijadinho foi o poeta da pedra. Numa época em que todos apreciavam a beleza maior do ouro, Aleijadinho criou preciosidades em pedra-sabão. Toda a obra de Aleijadinho, esculturas, projetos arquitetônicos, relevos, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas.
Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. A doença que o artista contraiu aos 40 anos e que o deformou foi, para alguns autores, um fator que dinamizou sua produção. Eu estou convencida que a doença foi um fator positivo na arte do Aleijadinho, porque até cerca de 40 anos, que foi quando ele começa a adoecer, ele nasceu na mais perfeita saúde, ele pouco produziu. Os primeiros sintomas da doença aparecem, quanto mais ele vai piorando, mais ele produz. Mas a expressão daquele Cristo, aqueles olhos, porque os olhos de Aleijadinho, um olho puxado, nariz afilado... Isso é na terceira fase do estilo dele, né? O Aleijadinho, enquanto escultor de imagens, ele passa por 3 períodos, né? Período de juventude, depois maturidade e o terceiro período, que é justamente que ele vai produzir essas obras-primas. O fato dos olhos serem puxados, o nariz adelgado, a gente quase que podia chamar uma espécie de estilização do próprio estilo, não é?